o senhor deputado segundo secretário Bruno Peixoto para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, pode exclamar ao Senhor: Vós sois o meu refúgio e a minha cidadela. Ó meu Deus, em quem confio, Ele te há de livrar da armadilha do caçador, como peste maligna. Com suas penas há de te proteger, debaixo de tuas asas encontrarás refúgio. Convido o senhor segundo secretário para que proceda a leitura das atas das sessões anteriores. Ata da 20ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2017, às 19 horas do mês de abril, no plenário, Alfredo Nasser realizou a presente sessão, aos 12 dias do mês de abril, às 19 horas, presidida pelo senhor deputado José Witt e secretariado pelos parlamentares Júlio da Retífica e Lincoln TJ. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Lincoln TJ para efetuar uma leitura bíblica. Isto feito, foi concedida a palavra ao segundo secretário para proceder à ata da sessão anterior. Do expediente constou a leitura de diversos ofícios em resposta a deputados. Declarado o momento oportuno à fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Álvaro Guimarães, devolvendo à mesa os processos 2015, 2171, 2016, 2098, 2016, 2745 e 2017, 524, apreciados pela comissão mista. 2017, 52, 2017, 526, 2017, 813, 2017, 891, 2017, 892, 2017, 893, 2017, 955, apreciados pela Comissão Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os mesmos fossem apreciados na presente sessão. Irmão Cruvinel apresentando o projeto de lei número 146, Francisco Oliveira apresentando o projeto de lei número 147 e Paulo César apresentando o requerimento 767, de pesar. Em seguida, ocuparam a tribuna no momento destinado ao pequeno expediente, os senhores deputados Paulo César, Bruno Peixoto, Santana Gomes, José Nelto, Major Araújo. Logo após foram colocados em votações preliminares os projetos 146 e 147, aprovados como objeto de deliberação da Casa. A ordem do dia constou dos processos número 2017-052, 2017-0813, 2017-0891, 2017-0892, 2017-0893 e 2017-955 em fase de primeira discussão e votação. Aprovados. 2017-0526 em primeira fase de discussão e votação, aprovado. Com voto contrário, o senhor deputado Major Araújo. 2017-01-198 em fase de discussão e votação única, aprovado. Constaram ainda da ordem do dia os processos em fase de discussão e votação, veto por escrutínio secreto, de número 2015-3410, que obteve 14 votos sim e 7 votos não, ficando, portanto, mantido o veto. 2015-2518, que obteve 15 votos sim e 7 votos não, ficando, portanto, mantido o veto. 2015-3001, que obteve 16 votos sim e 7 votos não, ficando, portanto, mantido o veto. 2015-3411, que obteve 15 votos sim e 7 votos não, ficando, portanto, mantido o veto. 2015-3414, que obteve 17 votos sim e 5 votos não, ficando, portanto, mantido o veto. 2015-3416, que obteve 16 votos sim e 7 votos não, ficando, portanto, mantido o veto. 2015-3417, que obteve 15 votos sim e 6 votos não, ficando, portanto, mantido o veto. 2015-3474, discutido pelos senhores deputados Cláudio Meireles e Carlos Cabral, quando, por falta de quórum, o senhor presidente deputado Zé Witt transferiu sua votação para a sessão seguinte, bem como o restante da ordem do dia, e não havendo oradores inscritos para discussões parlamentares, declarou encerrada a sessão, convocando outra solene para sexta-feira, 17 horas, em horário regimental.
deixaram de comparecer à sessão os senhores deputados Dr. Antônio, Eliane Pinheiro, Vitor Priori, em reunião com as lideranças políticas no interior do Estado, Wagner Siqueira por motivo de doença, Henrique Arantes, Jefferson Rodrigues, Luiz César Bueno, Manuel de Oliveira, Nédio Leite e Thales Barreto. E para constar, lavrou-se a ata, que lida e aprovada será assinada. Ata da sessão da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em comemoração ao Dia do Contabilista, em entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Duvico Teixeira, aos 17 dias do mês de abril do ano de 2017, às 20h02, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, sob a presidência do senhor deputado Jefferson Rodrigues. Teve início a presente sessão solene, conforme requerimento número 261, de sua própria autoria. Aberta a sessão e estando já composta a mesa pelos excelentíssimos senhores deputado federal João Campos, presidente do Conselho de Contabilidade Goiás Edson Bento dos Santos, vice-presidente político-institucional do Conselho, Joaquim de Alencar Bezerra, vice-presidente da FENACOM Cláudio Martins Júnior, vice-presidente administrativo do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Rangel Francisco Pinto, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Henrique Batista, representante da TV Record Goiás, diretor administrativo, pastor João Paulino dos Santos. O senhor presidente iniciou a execução do hino nacional brasileiro. O homenageados, lista em anexo. No exercício da presidência, o deputado Jefferson Rodrigues declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental. Compareceu à presente sessão o senhor deputado Jefferson Rodrigues e, para constar, lavou-se esta ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Mais uma vez cito que os homenageados encontram-se registrados em ata. Senhor presidente, efetuada a leitura das duas atas da sessão anterior. Está em votação as atas que acabam de ser lidas. Senhores deputados que aprovarem, querer ficar como estão, aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Processo número 2017-1309, da Governadoria do Estado de Goiás, projeto altera a lei número 14.711, de 30 de janeiro de 2004. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 2017-1311, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás, autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Cocalzinho de Goiás, do imóvel que especifique e dá outras providências. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2017-1363, do Superior Tribunal de Justiça, ação penal 855 de Distrito Federal. Acompanha o presente de ofício, cópia integral. Aí muda aqui o que tiver. A publicação, posteriormente, à diretoria parlamentar para as devidas providências. Projeto de lei número 2017-1369, da Governadoria do Estado de Goiás, concede redução de base de cálculo do ITCD da situação que especifica. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2017-1367, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás, altera a lei número 16.899, de 26 de janeiro de 2010, nas partes em que especifica. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2017-1371, da Governadoria do Estado de Goiás, autoriza a abertura de crédito especial à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária no valor global de R$ 3.850.000. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente expediente, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Para a apresentação de matérias, nobre deputado José Nelto.
Senhor presidente, eu apresento um requerimento aqui, convidando o secretário da Segurança Pública para que ele possa comparecer a esta casa, até para que nós, parlamentares, possamos conhecê-lo pessoalmente e cobrar dele qual que é a política dele para a segurança pública do estado de Goiás, diante de tanta violência, tanta insegurança. E eu vi uma proposta dele, ele propondo para a criação do CIV novamente para o Exército. Quer dizer, nós estamos preocupados aqui com a segurança pública e ele propondo aí proposta para o Exército, que não é competência dele. Então eu peço aqui que ele possa comparecer a esta casa. E para anunciar para os servidores aqui que a PEC da maldade e da morte, lamentavelmente, ela entrou na CCJ e nós, a bancada do PMDB, já pedimos vista já. Muito obrigado. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputado Luiz César Bueno. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Cumprimentar aqui os professores que estão aqui presentes, todos os servidores públicos, e dizer para vocês que a nossa bancada é clara. Nós somos a favor dos servidores, a favor dos professores e contra a PEC que reduz investimento e retira direito dos trabalhadores. Senhor presidente, para no exercício da liderança do Partido dos Trabalhadores, indicar o nosso companheiro deputado Humberto Aidar para compor como membro titular a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os contratos de shows artísticos da Goiás Turismo. E também para apresentar o projeto de lei que institui o Programa de Desenvolvimento de Geração e Distribuição de Energia Elétrica. São essas matérias, senhor presidente. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, nobre deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhores servidores aqui presentes. E eu apresento aqui, senhor presidente, mais uma vez, fiz isso em 2015. Apresentei o pedido de impeachment do governador Marconi Perillo. Em 2015, no parecer aqui da mesa diretora, rejeitando o pedido de impeachment, foi alegado que os crimes ou que as irregularidades apresentadas teriam sido cometidas no mandato passado. Desta vez, senhor presidente, foram cometidas nesse próprio mandato. Então, as contas a que se refere aqui, esse pedido de impeachment, são de 2015. E lá, diversas irregularidades de novo foram apresentadas, crimes de responsabilidade, apresentadas pelo setor técnico, pela unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e pelo conselheiro Saulo Marques Mesquita, que, além de relator, ele, no seu relatório, ele propôs a reprovação das contas do governador pelas irregularidades aqui descritas. O processo está bastante instruído, senhor presidente. Aqui nós temos provas suficientes aqui para se apreciar esse pedido de impeachment. Lembrando, senhor presidente, mais uma vez, no nosso regimento não prevê o juízo de admissibilidade pela mesa diretora, tal qual ocorre lá no Congresso Nacional. Então, nós, esperando do senhor seriedade na apreciação desse pedido, é que nós pedimos que seja aberto, e se a casa entender que o governador é inocente, mais uma vez, tudo bem, mas que pelo menos dê a oportunidade ao povo goiano, aos servidores públicos, enfim, a todos nós, de termos um julgamento justo nesse caso. Obrigado, senhor. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputado Francisco Júnior. Boa tarde, presidente, colegas, a todos que estão presentes hoje. Presidente, apenas apresentando diversos requerimentos, todos formalizados. Obrigado. Perfeitamente. Só um minutinho, Perdão, presidente, também para devolver diversos projetos que foram votados na última sessão da Comissão de Finanças e Orçamento. Perfeitamente.
Para apresentação de matérias, novamente, deputado José Nelton. Senhor presidente, para fazer indicação em nome da bancada do PMDB para a Comissão Parlamentar de Inquérito, no nome do deputado Livre Luciano, aprovado pela bancada do PMDB. Perfeitamente. Eu peço que a liderança do PMDB proceda à indicação via ofício. Para apresentação de matérias, deputado Francisco Oliveira. Senhor presidente, solicitando aqui, através de requerimento, uma sessão solene para comemorar os 10 anos do Festival Comida de Boteco. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputado Carlos Antônio. Senhor presidente, só para fazer a apresentação à Casa de Requerimentos que são do interesse da sociedade goiana. Muito obrigado. Perfeitamente. Senhor presidente, apresentação de matérias. Para apresentação de matérias, segundo o secretário, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, estou apresentando um projeto de lei, juntamente com inúmeros requerimentos devidamente formalizados. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, senhor primeiro secretário, deputado Júlio da Retífica. Senhor presidente, trago aqui 2 requerimentos. Um pedindo à operadora TIM de telefonia móvel para que ela possa colocar um sinal de celular no distrito de Ficolândia, do município de Mara Rosa e também do povoado de Caxias. É muito importante, hoje nós podemos dizer que o distrito de Ficolândia, ele tem uma característica que um lado da rua é município de Mara Rosa e do outro lado é de Amaralina. E já é quase uma pequena cidade. E até hoje nós não temos lá ainda o sinal de telefonia celular. Então seria muito importante para que a gente pudesse, e eu gostaria de pedir ao senhor que nos ajudasse para que a gente pudesse levar esse sinal de celular para aquele distrito. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, encerrado o momento de apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Para o pequeno expediente, em nome do PMDB, deputado José Nelton. Prazer. TV Assembleia, informação com credibilidade. Muito boa tarde para você. Sessão ordinária hoje. Antes, porém, hoje, 18 pela ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, de conformidade com o regimento interno dessa casa, o Partido da República vem se manifestar colocando o nome do deputado Cláudio Meirelles para participar da comissão de inquérito sobre a Goiás Turismo. Perfeitamente. Questão de ordem, antes, porém, a última, devido a estarmos um pequeno expediente, fugindo um pouco do regimento, deputado Diego. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando que o deputado Zé Nelton ainda está se posicionando, quero também, em nome do PSB, como líder da bancada e dentro do entendimento do nosso partido, indicar o nosso nome para compor a mesma CPI que tratou o deputado Cláudio Meirelles. Obrigado. Perfeitamente. Só peço Vossa Excelência que encaminhe via em ofício à diretoria parlamentar. Para o pequeno expediente, deputado José Nelton. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, TV Assembleia, servidores públicos do Estado de Goiás. Senhor presidente, o que esta casa esperava aconteceu. O relator da matéria da PEC da maldade acaba de entregar o relatório na CCJ. E esta matéria poderá ser votada na quinta-feira. Amanhã não será votada. E como líder da bancada do PMDB, em nome dos 5 parlamentares, a bancada do PMDB passa, a partir de recebermos o relatório do relator, deputado Gustavo Seba, e através da procuradoria desta casa, nós vamos apresentar uma emenda no texto. Não posso adiantar qual será a emenda, mas será uma emenda que vai defender os direitos de todos os servidores do Estado de Goiás. Será uma emenda que vai atender a reivindicação dos nossos servidores. Nós não vamos permitir a retirada dos quinquênios, não vamos permitir o governo do Estado de Goiás e esta casa aqui aprovar, nesta casa, neste plenário, também fazendo com que os servidores
fique 10 anos sem aumento salarial, sem a data base. Vamos mostrar que em Goiás não falta dinheiro. Tem dinheiro à vontade no estado de Goiás. E eu fiquei apavorado hoje quando eu vi um vídeo na TV Anguera, do Jornal da Tarde, um delator da Lava Jato, dizendo que o governador do estado de Goiás trata o estado como se fosse uma propriedade, pedindo uma propina de 50 milhões de reais. Olha, é algo que eu nunca vi na história política administrativa de Goiás. Um governador negociando com um empreiteiro, pedindo 50 milhões de reais. É dinheiro demais. R$1 já seria muito dinheiro. Então, eu não vejo aqui nenhuma necessidade do governo votar esta matéria neste plenário. É bom que os servidores tenham realmente o conhecimento e saiba quais os parlamentares que vão ter a coragem de colocar a sua cara a tapa, de defender esse governo. Porque o nome de cada parlamentar que votar esta matéria será jogado nas redes sociais, nas escolas, em todo o estado de Goiás. Pode até esse servidor, esse deputado, senhor presidente, a corrupção em Goiás, a propinagem no estado de Goiás, hoje deixa qualquer cidadão resignado. Qualquer cidadão hoje, servidor público, quando viu uma cena daquela na televisão e assistir o governo mandando para cá um projeto de lei para tirar todos os direitos adquiridos há muitos anos. Eu quero saber qual deputado que vai ter a coragem de votar esta matéria neste plenário, porque a sociedade, ela vai realmente cobrar muito alto, ela vai cobrar nas urnas, porque esse deputado, ele tem a sua base eleitoral, e o seu nome será jogado lá no interior do estado de Goiás, na capital, como o deputado inimigo dos servidores do estado de Goiás. Eu já quero adiantar aqui que a bancada do PMDB vai fazer uma emenda a este projeto. Podemos fazer o substitutivo, pondo fim a todo. Para o pequeno expediente, deputado Major Araújo. TV Assembleia, sessão ordinária. Esse é o pequeno expediente. Deputado Major Araújo, do PRP, fazendo uso da palavra. Vamos ouvi-lo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhores e senhoras presentes, especialmente aqui, mais uma vez, cumprimento aqui pela persistência, pela garra aqui, os servidores públicos do nosso estado. E, senhor presidente, eu venho a essa tribuna para... nós temos pouco tempo ali na apresentação de matérias, para justificar aqui a nossa apresentação mais uma vez. Eu vou persistir, senhor presidente. Não me importo com o que diga, como disse o Jornal Popular, eu estou jogando para a plateia. Ora, as irregularidades estão aqui apontadas. O que o Jornal Popular deveria fazer é publicar na íntegra e fazer uma análise crítica a respeito do teor desse relatório, do relatório de um conselheiro digno no nosso Tribunal de Contas,
que tenho certeza, até por ser de carreira, não será preso como aqueles 5 do Rio de Janeiro. Agora, tem um sem número de conselheiros naquele tribunal que a qualquer momento podem ser presos. Porque, mesmo com parecer, pela reprovação das contas, eles derrubaram o parecer e foram favoráveis à aprovação. Assim como esta casa, deputado Vaguinho. Agora, vejam bem, nesse parecer, e nós deixamos aí, desta vez, de forma até pela experiência acumulada, com 2 pedidos de impeachment, nós vamos insistir, eu vou fazer a minha parte. Não vou me omitir. Se um dia, lá na frente, constatarem que realmente nós estávamos certos, lembrem-se que aqui, enquanto passei nesta casa, nós tentamos de todas as formas conter aqui os crimes de responsabilidade que são praticados com as finanças e a administração do nosso Estado. Veja bem, deputado Vaguinho, nós elencamos aqui descumprimento dos percentuais constitucionais mínimos destinados à educação, saúde, ciência, tecnologia, ao Fundo Estadual de Cultura, seja por incluir gastos indevidos no cômputo do percentual, seja por empenhos não executados por falta de fundos da conta centralizadora do Estado de Goiás. Também, em segundo lugar, repasse de recursos para a execução orçamentária financeira dos poderes legislativo, judiciário e também do Ministério Público em regime de duodécimos fora do prazo legal. São todos crimes de responsabilidade. Realização de operações ilegais de crédito, ao gastar da conta centralizadora do Estado de Goiás, muito mais do que ali centralizou, levando o seu saldo à negativação, como se fosse limite de cheque especial, tendo assumido compromisso financeiro em razão de mútuo junto às suas empresas estatais, dependentes, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundos especiais do Poder Executivo. Vale ressaltar que, por força do artigo 11, inciso 1, da Constituição do Estado de Goiás, é competência exclusiva da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás autorizar o Poder Executivo a contrair empréstimos internos e externos, bem como conceder garantias do Tesouro Estadual em operações de crédito. E ainda destacar que a Presidente da República sofreu o impedimento constitucional por razão idêntica a esta, senhor presidente. A prática de atos de improbidade administrativa em razão dos atos acima elencados. Senhor presidente, nós não estamos aqui, embora a coincidência, nem analisando aqui a citação do governador, no caso Odebrecht. Também, recentemente, como peça fundamental na Operação Monte Carlo. Nós temos muitos motivos, além destes aqui, dos crimes de responsabilidade, que são, na realidade aqui, o objeto desse pedido de impeachment, deputado Vaguinho. Mas nós temos muitas outras razões. Governador Marconi não tem condições de governar o nosso Estado mais. Quem não assistiu ontem o jornal da TV Anhanguera, onde o governador fugia dos jornalistas? Quem não assistiu o governador deixar de ir lá na procissão do Fogaréu, deputado Zé Nelto, evitando... Para o pequeno expediente, deputado Luiz César Bueno. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ocupo a tribuna para abordar 2 assuntos. O primeiro assunto em relação ao projeto de emenda constitucional número 3548, a PEC que limita os gastos públicos, e dizer que nós apresentamos 2 emendas. Uma emenda
retirando a educação, retirando a saúde e a segurança pública desse projeto de emenda constitucional, por entender que uma escola que tem 2.000 alunos e 30 profissionais, daqui 2 anos, essa escola não terá apenas 1.000 alunos. A população cresce, o número de alunos cresce, as despesas da escola crescem e o salário dos professores também precisam ser, no mínimo, corrigidos pela infração, que é que o governo nega quando não vota a database aqui nesse plenário. Então, nós não entendemos como a delegacia de polícia vai funcionar nos próximos 5 anos com a mesma estrutura que tem hoje. Não conseguimos entender como uma unidade de saúde que preza pelo melhor atendimento vai conseguir ficar totalmente congelada nos custos com medicamento, nos custos com infraestrutura e com pessoal nos próximos 5 anos. Portanto, é uma medida totalmente incabível e não bate com o discurso do governo que constantemente está dizendo que a arrecadação está aumentando, está dizendo que o ajuste fiscal foi feito. Ora, se a arrecadação subiu, tem que dividir a arrecadação com os servidores, com a população. Não justifica esse discurso de dizer que falta dinheiro, que vive crise, porque constantemente os líderes do governo dizem aqui que o Estado não vive uma crise econômica. Segundo assunto, senhor presidente, que me traz a essa tribuna, é em relação à crise política existente no país após as delações do Norberto Odebrecht e de todos os diretores da companhia empreiteira Odebrecht. Foi apenas o início. Porque depois das delações da Odebrecht, vem a Camargo Correia, vem a Mendes Júnior e uma série de empreiteiras que historicamente sempre financiaram as campanhas no Brasil. A grande questão, senhor presidente, senhores deputados, é que o sistema está podre, o sistema apodreceu. Existe hoje uma democracia ruída pela corrupção, principalmente a corrupção que tira os recursos públicos para fins eleitorais, que, entre aspas, ficam dizendo verbas não contabilizadas no processo eleitoral. O grande problema é que uma parcela do judiciário ficaram 3 anos tendenciando todas as operações da Lava Jato, divulgando apenas alguns requisitos do emaranhado de corrupção sobre o Partido dos Trabalhadores. Mas há de se fazer justiça para um ministro justo, um ministro que fez justiça, um ministro que, quando vazou algumas delações envolvendo a presidenta Dilma ou o presidente Lula, ele falou: por que não divulgar tudo? E colocou no ar todas as delações envolvendo todos os partidos e imediatamente não pode mais ficar acusando apenas o Partido dos Trabalhadores de corrupção. O sistema envolve todos os partidos, o sistema envolve toda a classe política e nós precisamos, nesse momento, uma vez que esse sistema ruiu, está podre, imediatamente convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para refazer as leis do país, refazer as leis eleitorais, refazer novas leis para o novo país.
Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de lei número 148, 18 de abril de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação na internet com atualização mensal da lista de espera dos pacientes que serão submetidos a cirurgias médicas eletivas realizadas com recurso do Sistema Único de Saúde, SUS, e da outras providências, de autoria deputado Bruno Peixoto. Está em votação preliminar. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 149, de 18 de abril de 2017, concede título de honorífico de cidadão goiano a Rodrigues Lopes Sauaia, de autoria do deputado estadual Cimeison. Está em votação preliminar. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 150, de 18 de abril de 2017, institui a política de adesão ao Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica, PROGD, no Estado de Goiás, de autoria do gabinete do deputado Luiz César Bueno. Está em votação preliminar. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 151, de 18 de abril de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviço de transporte intermunicipal de passageiro oferecer anualmente curso de reciclagem de primeiro socorro aos motoristas. De autoria do deputado Marlúcio Pereira. Está em votação preliminar. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 152, 18 de abril de 2017, cria programa de incentivo ao uso de bicicleta para funcionário público e dá outras providências. De autoria, deputado Iso Moreira. Está em votação preliminar. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esses projetos, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado o momento das matérias, entraremos neste momento nas matérias constantes na ordem do dia. Processo em fase de segunda discussão e votação, de autoria da governadoria, altera dispositivo da lei número 19191, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os emolumentos de serviços notariais e de registro e da outras providências. Processo número 52/17. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Pela ordem. Senhor presidente, eu peço verificação de quórum. Na próxima matéria, senhor deputado, essa nós acabamos de aprovar, na próxima eu coloco em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 526/2017, de autoria da governadoria, altera dispositivo da lei número 19179, de 29 de dezembro de 2015, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do Estado de Goiás, fixa o seu limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu peço verificação de quórum. Perfeitamente. Em votação. Porém, com a verificação de quórum sugerida pelo deputado José Nelto. Peço a gentileza que, se quiserem, o placar eletrônico. Agora hoje não, né?
Isso ainda, falei com o Sardinha, falei com a Anel, ela falou que estava procurando. A Venilda falou pra mim que não mandou ainda. Pois eu falei com o João também, falou que não sabe, ele perguntar com o Venilda. falou pra mim que mandou. Não, mas eu falei que você, eu vou ver com a Venilda. Falei que ela com a minha. Pra mim que a Venilda Aqui, ó, chegou dois aqui agora. Chegou da restauração da Polícia Militar. Tá chegando. Minha querida líder espiritual. Não, pai, depois eu vejo isso. Tardinho, tem que arrumar esse trem, cara. Rapaz caído, rapaz caído. Vem. Fazendo essa nova. Não tá cancelar isso. Não, já tá jogando. Tá louco. Continua em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda, discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafos. Eu quero que registra os votos contrários. O deputado José Nelto, o deputado Wagner Siqueira, o deputado Bruno Peixoto, Livro Luciano, da bancada do deputado Humberto Aidar, deputado Luiz César Bueno. Registrar em ato o nosso voto contrário a essa matéria do Goiás Prévio. Major Araújo. Perfeitamente. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 803/17 da Governadoria, dispõe sobre a criação do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Pirinópolis, por transformação do Colégio Estadual Comendador Cristóvão de Oliveira e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Então, mas ele vai fazer, está fazendo na enxada. Projeto em fase de segunda discussão e votação, número 891 de 2017, da Governadoria, institui no âmbito da Junta Comercial do Estado de Goiás o programa de auxílio alimentação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 892/17, de autoria da Governadoria. Autoriza alienação mediante doação do imóvel que especifica à Universidade Estadual de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda discussão e votação, número 893/17, da Governadoria, autoriza alienação mediante doação do imóvel que especifica a Universidade Estadual de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 955 de 2017, da Governadoria, altera o dispositivo da Lei número 17928, de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre as normas suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem como convênio e outros ajustes e demais atos administrativos e negociais no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Ordem, pela presidente. Pela ordem, Vossa Excelência. Quero discutir a matéria. Para discutir a matéria, em nome do PMDB, deputado José Nelto. TV Assembleia, sessão ordinária, ordem do dia.
Deputado José Nelto, do PMDB, para a discussão da matéria. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, nós vamos aqui discutir a matéria que altera a Lei 17.928, de 27 de dezembro de 2012. Esta lei, ela altera o artigo 1º do artigo 60, que dispõe sobre normas suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem como convênios e outros ajustes e demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás. Ele muda a redação da lei de licitações. Senhor presidente, no momento em que o governo do Estado de Goiás está preocupado em mudar a lei das licitações, no momento em que o governo do Estado de Goiás está preocupado, depois de 20 anos no poder, não é um mandato, não são 2 mandatos, são 20 anos o governo do PSDB, comandado pelo coronel Marconi Perillo, comandando o Estado de Goiás. E nós sabemos que todo império, ele tem o início, o meio e o fim. E o fim do Império Marconi Perillo é um fim melancólico. Melancólico pelas maldades que esse governo tem feito em todo o Estado de Goiás. O Estado de Goiás é o estado que mais se cobra imposto da federação. Os impostos mais caros aqui no Estado de Goiás. E é este governo que agora quer indicar o seu candidato, o seu sucessor, que é o Zé Hélito, o fracassado. Ele é o culpado por ter acabado com a CELG. Ele é o culpado de ter acabado com a segurança pública e ter criado em Goiás o pior salário do Brasil, tanto para os professores e também para a segurança pública. Salário de R$ 1.250 para o policial militar que ingressa na carreira militar. R$ 1.250 para o policial civil e também para o professor, salário mínimo. Governo este que tem quase 12 anos que não faz concurso para a educação. Por que que não faz concurso para a educação? Porque ele quer colocar professores pro labore ou professores temporários. Se esse professor não ler a cartilha, não pedir voto para o candidato governador, para os deputados do governador, ele é demitido, ele é ameaçado. É assim a educação no Estado de Goiás. Nós não podemos concordar com esta ação nefasta deste governo. Nós não podemos concordar com essa política dos coronéis atrasada, de quem acha que o Estado, ele é o poder, ele é o dono da verdade. E quando chega durante as campanhas eleitorais, aí ele vai e compra o voto do povo, utiliza a força do dinheiro, a pressão do governo para eleger os seus candidatos. E a última eleição aconteceu agora. O governador, que gosta tanto de água, caiu na cachoeira, agora caiu na Lava Jato, e caiu na Lava Jato de uma forma vergonhosa, Não sou eu que estou falando, e nem inventando, e nem gostaria de estar falando, e nem inventando, mas é verdade. A verdade é dura, mas tem que ser dita. O governador foi delatado por 4 delatores que tem que comprovar, porque se não comprovar a delação, eles vão para a cadeia também. Um governo que teve a coragem de extorquir uma empresa, pedindo
uma bagatela, muita pouca coisa, 50 milhões de reais, 50 milhões de reais, e agora quer tirar 100 reais, quer tirar o direito que tem os servidores ao quinquênio, quer tirar o direito do reajuste salarial pela inflação. Esse governo quer tirar por 10 anos. Por isso, gente, nós temos que prepararmos agora para trocar esse governo, trocar todo o governo no estado de Goiás e colocar um governo transparente, colocar um governo que realmente venha respeitar os servidores. Não seja governo que vai transformar o Palácio das Esmeraldas num palácio de negociatas, num palácio de ostentação. Esse governo está no fim e não vai voltar mais na história de Goiás, porque o povo sabiamente sabe que tem início, tem o meio e o fim. E o fim deste governo, ele mesmo, meramente, não precisou de ninguém denunciar, de ninguém empurrar esse governo para o buraco. Ele sozinho caiu na Lava Jato. Ele sozinho, hoje, está denigrindo a imagem de todo o estado de Goiás. Eu nunca vi, eu gostaria que alguém aqui pudesse subir na tribuna do lado de lá e falasse: deputado José Nelto, teve outro governador no estado de Goiás que estava conduzindo, estava realmente governando o estado de Goiás e teve a coragem de pedir R$1.000, R$1 milhão. Agora 50 milhões de reais é algo que ninguém nunca viu falar. Esse governo que teve a coragem de pedir. E ontem, olha, eu gostaria de dizer para os senhores, o meu avô era um homem e morreu com quase 94 anos de idade. E ele falava para mim: meu neto, você sabe até onde dura a mentira? Enquanto não chega a verdade. Mas ontem, se o governador nada temesse a Lava Jato, se ele pudesse encarar o povo goiano, olhando no olho de cada cidadão, batesse na mesa: olha, eu desafio esses delatores, eu desafio esses ladrões aí da Odebrecht, porque a Odebrecht, na verdade, também estava roubando do povo, não era dinheiro dela. Eu desafio, eu não pedi 50 milhões, está aqui, se alguém provar, eu renuncio meu mandato de governador. Mas o que fez o governador ontem? Ele fugiu, correu da imprensa. Então, cidade, há aquele ditado popular: quem teme, quem deve, teme. Então, portanto, o governador não teve a coragem de botar o dedo lá na Câmara, lá, conversar com a imprensa de Goiás e dizer o seguinte: eu não tenho medo da justiça, eu estou com a justiça está comigo. Mas o governador está correndo, não quer debater, não quer falar sobre esse assunto. Vai falar sim, ou mais cedo ou mais tarde. Se não falar para a imprensa de Goiás, vai falar na justiça. Se não falar na justiça, ele será candidato a senador da República e será derrotado. Será derrotado pelo povo goiano. Porque o povo quer justiça, assim como o povo brasileiro. Por isso, eu estou aqui nesta tarde, dizendo aos senhores aqui, que não é hora mais de prevaricar, não é hora mais de mentir, de omitir. O povo brasileiro, assim como o povo goiano, não aceita um governador transformar o Estado no balcão de negócios, negociar com as empresas, colocar o projeto debaixo do braço e procurar empresas. O corretamente era fazer uma licitação pública internacional para que o povo pudesse receber água tratada, rede de esgoto e não fazer negócios. Negócios não é para político republicano. Negócios é para político que pensa apenas no seu bolso, que pensa apenas em negociatas. Portanto, eu estou discutindo essa matéria aqui
e logo após vou também encaminhar o meu voto contrário a esta matéria do governo. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Senhor presidente, eu gostaria de discutir a matéria. Está em discussão a matéria? Eu quero discutir a matéria, senhor presidente. Para discutir a matéria, em nome do PSL, deputado Santana Gomes. Processo 2017-000-955, deputado Santana Gomes, do PSL, discutindo a matéria. Ordem do dia. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, TV Assembleia, que hoje é ao vivo, assessores dos deputados, sindicalistas que hoje nos visitam fazendo as suas reivindicações, líder do governo, Francisco Oliveira, deputado Francisco Oliveira, nós temos uma bancada de 31 deputados preparados, competentes, hoje sobre a sua batuta, e é claro que nós não podemos aceitar, grande líder, que alguém venha aqui, nesta casa, tentando denegrir a imagem de um dos maiores políticos desse país. E Vossa Excelência, deputado Francisco Oliveira, não pode aceitar também que venha deputado aqui e nós ficamos calados, pedir impeachment do governador do Estado. E nós ficamos calados como se isso aí fosse a razão. Quero aqui dizer ao deputado Zé Nelto, eu não poderia deixar de responder a Vossa Excelência. Deputado Zé Nelto, eu não poderia deixar de responder a Vossa Excelência. Vossa Excelência falou, quero ver se algum deputado da base do governo terá coragem de ir ali, da outra tribuna, e fazer algum comentário em relação a esse governo. Deputado Zé Nelto, Vossa Excelência se esqueceu que o governo Marconi nunca roubou o Estado, como o seu governador Iris Rezende assaltou o maior banco desse Estado, que era o BEG, e assaltou a Cachego. Assaltou. E aí, Vossa Excelência vem falar em dignidade, em governador honesto. Não, deputado Zé Nelto, nós estamos aqui para fazer a política do bem. Hoje nós estamos aqui para fazer uma política que é propositiva. Eu quero que Vossa Excelência venha aqui e fale, entre os 25 estados desse país, deputado Hélio de Souza, nós temos o terceiro ou quarto que conseguimos pagar em dias. Rio de Janeiro quebrado, Amazonas quebrado, o Nordeste todo desfalecido, Rio Grande do Sul não paga mais servidor público. E nós vamos aqui sim, nós somos deputados da base, de cabeça erguida. Eu quero aqui dizer ao nosso líder, deputado Francisco Oliveira, nós temos que reunir os deputados, porque isso é muito ruim. Quando está ali conversando e pedindo apoio ao governador, todo mundo é amigo dele, inclusive Vossa Excelência, deputado Humberto Aidar. Esses dias fizemos uma reunião e o governador do Estado fez uma demonstração do problema que o Estado estava passando. E que vamos dar a volta por cima. 31 deputados estavam ali dizendo, governador, o senhor é o melhor. E aí vem alguém e faz uma crítica ao governador e aí todo mundo desaparece. Então, líder Francisco Oliveira, eu acho que o líder, a primeira coisa, ele tem que estar na frente e trazer os deputados para fazer essa discussão. Vamos pegar uma oposição raivosa, oportunista. O deputado Zé Nelto falou aqui, olha, foram citados, deputado Humberto Aidar, 7 políticos de Goiás. Dentre os 7, 5 são do PMDB. 5 são do PMDB. Dentre eles, a maior esperança do partido, que é o deputado Daniel Vilela. Esse jovem, que é o deputado governador dele. Esse deputado jovem, que já está preparado, deputado Zé Nelto. O senhor tem certeza que hoje o PMDB que Vossa Excelência fala
É o mesmo PMDB que tem hoje 8 ministros envolvidos nessa grande maracutaia do Brasil e tem como provar. Delação premiada, deputado Zé Nelson. Então, eu peço hoje aqui, primeira coisa, que o líder faça uma reunião com os deputados da base. Nós não podemos fugir da discussão, não. A discussão, deputado Francisco Oliveira, ela é salutar. Nós temos que fazer essa discussão. Aí vem fazer uma discussão, 3 deputados de oposição vêm aqui, queimam como se nós fôssemos os bandidos. Nós não podemos aceitar. Então, deputado líder, quero aqui dizer, sou contra qualquer pedido de impeachment ao governador do Estado, porque não tem como provar nada contra ele. E quando provar, deputado presidente da casa, eu serei o primeiro a renunciar ao mandato de deputado se provarem alguma coisa contra o governador. Uma coisa é fazer delação e a outra coisa é provar. E contra o governador, eu faço questão de dizer, o governador do Estado realmente faz a diferença. Então, deputado líder, quem deveria fazer esse favor é todos os 31 deputados da base. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Gostaria de solicitar novamente verificação de quórum. Perfeitamente. Para verificação de quórum, solicito zero placar eletrônico. Deputado Wagner Siqueira, do PMDB, solicitou ao presidente José Witt a verificação de quórum. O presidente José Witt ordenou que o painel fosse zerado e, neste momento, os parlamentares registram novamente as suas presenças. Lembrando que são necessários 21 presentes para a deliberação desta matéria. É o processo 2017-000-955. O governador do estado de Goiás altera o dispositivo da lei número 17.928, de 27 de dezembro de 2012. É a TV Assembleia, canal aberto 61.2, NET canal 8, portal da Assembleia Legislativa e também no YouTube. Siga a TV Assembleia no Twitter. TV Ale Goiás, @ TV Ale Goiás. Essa é a ordem do dia. E ainda hoje, na programação da TV Assembleia, você acompanha o Repórter Assembleia. O resumo de todas as informações, todas as notícias da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E a Assembleia Legislativa comemora hoje o Dia Mundial da Voz. A iniciativa é da Divisão de Saúde e Promoção Social, em parceria com a Secretaria de Recursos Humanos da Casa. Senhores deputados, por falta de quórum, eu transfiro a ordem do dia para o dia de amanhã, declaro encerrada a presente sessão, convocando outro para horário e dia regimental. Está encerrada a presente sessão. Por falta de quórum, o presidente José Witt encerrou neste momento a sessão ordinária desta terça-feira, 18 de abril. TV Assembleia, informação com credibilidade.